Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É sábado santo. É o sábado do silêncio. Vamos viver essa atmosfera de silenciar. Não só a voz, mas o coração. A nossa cabeça, que às vezes é fonte de tanta imaginação, que não para. Quantos de nós somos vítimas de enfermidades que vão sendo criadas aqui no imaginário? Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, e silencia. Silêncio. É sábado de silêncio. A igreja se cala no dia de hoje. Ela silencia e permanece. A ordem para o dia de hoje é permanecer. Ainda tem o sentimento da dor, da cruz, da angústia, do sofrimento, da solidão, do Filho de Deus que morre. Dentro deste sentimento de que a profecia, o Messias esperado morreu, nós somos convidados a permanecer, a estar à porta do sepulcro, esperando a ressurreição de Jesus. À noite nós viveremos a vigília pascal, que tem o sentido de espera da ressurreição. Eu não arredo o pé, eu não saio, eu permaneço. Mas como permanecer em tempos onde nós somos estimulados o tempo inteiro a ir, ao movimento, ao barulho? Se nós pegarmos o tempo de hoje, esta negação de Deus, o homem que vive a tentação da negação de Deus, do secularismo, eu nego o sagrado. O sagrado já não tem mais importância. Eu vivo a minha vida como eu leio o tempo. Eu sou chamada a uma racionalidade, e vejam bem, somos chamados a pensar, até porque Deus nos deu esta capacidade. Mas aquilo que é transcendente, aquilo que é espiritual, já não faz mais parte da vida dos homens. Nós vivemos afundados e mergulhados numa proposta diária de secularismo. Deus me chamou na Canção Nova a ser comunicadora, a trabalhar comunicando, a honra que é comunicar Jesus. Nós temos aqui os cinegrafistas, nós temos a diretora, operadores de áudio, nós temos o nosso pessoal do controle mestre que leva o sinal à sua casa todos os dias. Isso faz parte do meu dia a dia há quase 17 anos, desde que eu entrei na Canção Nova. É uma comunicação onde eu vivo a honra, porque é uma honra. Você que esteve aqui, você que está em casa, pôde viver ontem, não é assistir, mas viver a experiência da Via Sacra. Você pôde participar conosco, estar conosco, fazendo uma experiência profunda com o sagrado, com a sacralidade. O que aconteceu no Santuário do Pai das Misericórdias foi uma experiência profunda de amor. É ou não é? Nós sentimos ou não nos sentimos amados pelo Cristo que deu tudo? Mas qual é a proposta de comunicação de hoje? Ela é secular, é a negação de Deus. Nós somos tentados a não permanecermos mais. Nós queremos respostas imediatas. Se alguém me manda no WhatsApp uma mensagem, ela já cobra, mas eu te falei. Você não viu seu WhatsApp e você não me deu respostas. Nós não temos mais paciência para esperar. E hoje a igreja está nos chamando à centralidade do permanecer, silenciar e esperar. Se você vivesse naquele tempo, será que você teria a força, a fé que tiveram aquelas mulheres que foram com José de Arimateia até o sepulcro e viram Jesus sendo deposto no sepulcro e permaneceram em vigia? O sábado santo, ele vai nos atestar aquilo que não foi vivido na quinta-feira santa. Jesus disse aos apóstolos: ficai comigo e vigiai, e eles dormiram.
A ordem para hoje é para permanecermos de pé. É não dormir. O Senhor nos chama no dia de hoje a deixarmos de lado e a termos consciência para onde estão nos levando. No Brasil, é a força da comunicação pelos meios tradicionais, pelas mídias sociais, e eles vão formando mentalidades, eles vão manipulando o nosso modo de viver. E aí nós vamos deixando de lado nós vamos nos tornando, na verdade, uma sociedade sem Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não tenho necessidade de Deus. O sagrado não existe mais. Eu preciso da busca do prazer, o hedonismo, a busca incessante pelo prazer. Madre Teresa de Calcutá, ela já nos alertava o perigo do hedonismo, onde o homem se satisfaz somente pelo prazer e nega a fé, e nega o que nós somos chamados a viver tantas vezes, que é a esperança, é o confiar a Deus as nossas realidades e necessidades. E não é uma expectativa, não é uma espera passiva. O cristão não é chamado a sentar e esperar. É uma expectativa de alma, de coração, de quem acredita, de quem tem fé. Mas nós vamos sendo manipulados. E sem querer, nós vamos trazendo isso para nossas vidas. Imagina, isso aqui não tem problema. Aborto, eu sou mulher, eu sou dona do meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ele. São discursos tão repetitivos. E eu pego uma famosa e ponho na capa de uma revista. Porque você já gosta dela. Eles não vão pegar uma pessoa que é antipática a você. Eles pegam alguém que você gosta, alguém que entra na sua casa todos os dias, alguém que você tem proximidade, onde você tem a simpatia. Eu sou simpático a esta apresentadora, a este músico. E eles começam a formar mentalidades onde você deixa de ter a sua vida centralizada na fé. A negação da vida. A vida já não tem mais valor e importância. Aliás, as manchetes dos jornais, elas me mostram o tempo inteiro mortos, mais um ou menos um, que diferença faz? Meus irmãos, nós precisamos acordar. O sábado santo, ele nos chama a permanecer. E eu vou falar muitas vezes esta palavra, porque rezando por este momento, me vinha forte que o Senhor está nos convocando, está convocando um povo a permanecer de pé, a não fugir, a não ter medo das consequências da sua escolha cristã. O que acontece na Sexta-feira Santa? Um dos personagens daquela noite se chamava Pôncio Pilatos. Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa. A sua consciência mostrava claramente que ele estava condenando alguém que não era culpado por aquele mal. Mas o povo quis soltar Barrabás, porque é a voz que gritava, a manipulação. Vamos lá, vamos manipular, solta Barrabás, solta Barrabás. E o que acontece com Pilatos? Ele faz o mesmo caminho, ele cede por questões políticas, ele cede porque ele se deixa ser manipulado. E o significado, o simbolismo de lavar as mãos. Pilatos quer dizer não para nós, mas para ele mesmo: eu sou limpo da morte deste homem. E quantos de nós temos feito isso? Eu lavo as minhas mãos, eu não posso contra isso. O secularismo está dentro da minha casa, e meus filhos têm que escolher Deus ou não. E nós vamos deixando de lado os valores do Evangelho. Nós vamos cedendo aos valores deste mundo e vamos deixando de lado os valores do Evangelho. Nós vamos deixando de ter uma vida verdadeira diante de Deus porque eu me deixo manipular. Porque o belo, ele é importante para mim. Então eu faço uma selfie, uma foto bem bonita, posto no Instagram para todo mundo ver que a minha vida, ela é maravilhosa. Teve um dia que eu fiz um teste. Eu pus uma foto minha
bem séria, e joguei no Instagram. Meu Deus. Você não está bem, Cris? Você tem que postar fotos sorrindo. Porque as fotos sorrindo, elas geram alegria. Nós vivemos de mentira. Nós estamos hoje permanecendo num mundo que não é real, que é mentiroso. Mas o Sábado Santo está nos chamando a voltarmos de verdade aos nossos princípios cristãos. E desses nós não podemos abrir mão. Os valores do reino de Deus, eles não podem ser deixados de lado. O Sábado Santo poderia ser para nós um momento de desespero. Afinal de contas, o que nós vemos na cruz não tem beleza. Ontem, para que o Cristo da Via Sacra ficasse daquele jeito, foram horas. Horas de maquiagem. Por quê? Porque o que Jesus viveu é tão profundo que a tecnologia, porque tem maquiagem que usa da tecnologia, não consegue retratar. Mas nós rejeitamos. O mundo tem rejeitado. E isso não pense que é algo do nosso século, não. É de agora. Isso já vem lá de trás. Vai sendo construído. E nós vamos entrando numa mentalidade que nós vamos levando para a nossa vida e para a igreja. Porque aí nós começamos dentro da igreja a colocar o que eu acho. O que eu acho da canção nova. O que eu penso da canção nova. E eu começo a espalhar, porque hoje é muito fácil espalhar, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, as falsas notícias, de que o que eu penso, porque sou boa de oratória, eu tenho uma boa fala, eu começo a espalhar a minha visão e a minha mentalidade. E eu começo a ser dentro da igreja, Judas. Eu começo a ter a minha interpretação de Deus. Quando, desculpem, a igreja ela já está há mais de 2.000 anos nos mostrando o caminho. Meus queridos, se fala muito hoje de sociedade líquida, mas o cristianismo é o mesmo. Ontem, hoje e será amanhã, eu querendo ou eu não querendo. Porque a fé cristã, ela é uma herança nos dada pelo Cristo. E não tem como, me desculpem dizer para vocês, chegar ao domingo de Páscoa sem passar pela Sexta-feira Santa. Não tem atalho para quem é cristão de verdade. Não tem como pular espaços. Se você não carrega a sua cruz hoje, você é chamado a carregá-la amanhã. Esta vida de que tudo é muito bonito, de que as fotos que eu posto, de que a comunicação que eu faço, ela precisa ser perfeita, agradar a todos. Jesus foi à cruz, porque Ele não abriu mão, e Ele está nos dizendo isso, nos ensinando isso. Eu não abro mão da vontade do Pai para mim. Não abra mão da vontade de Deus para você. Não deixe de lado aquilo que de fato nosso Senhor Jesus Cristo nos diz no dia de hoje. Em 2013, Jornada Mundial da Juventude, se eu não me falha a memória, na Espanha, eu estava no portal Canção Nova, fazendo uma transcrição na madrugada, porque a Espanha está a 4 horas à nossa frente, na época, 4 horas. Então eu vim de madrugada trabalhar no portal Canção Nova. E no Twitter eu ia postando as frases do Papa. Eu ia ali fazendo toda a comunicação daquela transmissão. Minha gente, de repente entra um rapaz designado ateu. E ele começa a rebater tudo que eu colocava, que não eram as minhas frases. Eram as frases do Papa. E ele foi rebatendo tudo. Rebatendo. E ele dizia que o que eu estava falando não tinha fundamento. E eu fui tentando fundamentar. Eu tinha um padre amigo, eu ia no padre, me ajuda aqui, padre, na questão teológica. E eu ia rebatendo. Só que chegou uma hora que eu parei, eu comecei a rezar. Eu falei, não tem mais sentido eu continuar essa conversa. E aí ele virou para mim no Twitter e falou assim, eu venci você. Aí eu falei, não é questão de quem vence. É que agora eu vou entrar na fé. Eu vou começar a falar a você a partir de fé. Mas se você não tem fé, o que adianta? Eu vou perder o meu tempo. Tem argumentos que eles não são mais verbais, porque é campo de fé. E nós não temos que querer ganhar nada, porque é uma experiência com uma pessoa. Eu dizia isso na quinta-feira.
Jesus Cristo não é uma ideologia, Ele não é um pensamento, Ele é uma pessoa. E nós somos chamados a promover o encontro pessoal com Jesus Cristo, com uma pessoa. Ontem eu partilhava agora com o Lúcio, que quando a Via Sacra, porque eu não participei dos ensaios da Via Sacra, e ontem quando eu vi Jesus andando, aquele rapaz vestido, andando no meio do povo, eu levei um susto, aquilo me incomodou. Eu fiquei angustiada, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa Via Sacra? E eu fui vivendo toda a meditação. Quando eu cheguei em casa, eu deitei, eu falei, meu Deus, por que me incomodou tanto? E olha que eu já estou na Canção Nova há quase 17 anos. Eu vivo uma vida aqui, todos os dias de Eucaristia, adoração. Nós somos chamados a viver assim. Eu vim para a Canção Nova porque era isso que eu queria viver. Mas aquilo me incomodou tanto. E sabe o que eu li de mim, Cris? Que eu não estou acostumada a um Cristo que caminha no meio de nós. O Cristo próximo, que eu posso tocar. O Cristo que está perto de mim a todo momento, como diz a palavra de Deus, orai sem cessar. O Senhor que prometeu na ascensão, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu esqueci. Eu deixei de fazer essa experiência. E ontem, quando eu vi aquele rapaz andando, iniciando a Via Sacra, representando o próprio Cristo no meio de nós, o meu sentimento foi de rejeição, porque eu me esqueci que Jesus caminha no meio de nós, que Ele é uma pessoa, que este dia que nós estamos vivendo e somos chamados no silêncio do sepulcro a permanecer, é muito mais do que uma atitude humana, é atitude de fé. E nós vamos deixando de lado esta experiência de fé, nós vamos nos deixando manipular, e nós vamos enchendo a nossa casa com estes vídeos, com essa musicalidade, com essas atitudes que vai nos afastando do sagrado, e nós vamos deixando de perceber a vivência cristã, ou melhor, deixando de viver, e é redundante mesmo, porque é viver a vivência cristã. E aí eu sou cristão do oba-oba. João Paulo II, Santo João Paulo II já nos alertava na Polônia. A Polônia, ela foi dominada pelo nazismo e logo depois pelo comunismo. Um país que sofreu pelas duas grandes guerras. E um país que, quando se encontrou livre, reuniu o seu povo para celebrar a liberdade. João Paulo II vai à Polônia, ele vai falar com o seu povo. E o que se esperava de João Paulo II? Afinal de contas, João Paulo II lutou com muita força contra o comunismo. João Paulo II foi vítima do nazismo. O que se esperava de João Paulo II? Que João Paulo II desse gritos de liberdade, porque no fundo, até hoje, o que o povo judeu esperava, muitas vezes é o que nós esperamos. Libertadores políticos. Nós queremos uma igreja militante. Não é isso? Muitos de nós é isso que quer. Mas o reino de Deus vai sempre nos surpreendendo, porque é uma outra via. Os valores do reino sempre nos surpreendem. E o que o João Paulo II faz naquela homilia, naquele discurso? Ele diz, cuidado com esta liberdade que vocês tanto procuraram e receberam. Tenham atenção a esta liberdade. E João Paulo II pega algo tão simples, os 10 mandamentos. E ele começa a falar para o seu povo, num período de liberdade, sobre os 10 mandamentos. E o que dizem para nós? Que a igreja quer nos aprisionar. A fé me aprisiona. Não pode, porque é esse o conceito. Não pode. E João Paulo II vai dizer para um povo livre do comunismo e do nazismo: vivei os 10 mandamentos. Não se esqueçam do fundamento da vossa fé. Meus irmãos, o Senhor está nos dizendo hoje, neste sábado santo, não se esqueça do fundamento da sua fé. Se você de algum modo desviou
deixou o sepulcro de lado porque perdeu a fé e a esperança. É hora de tomar de volta os princípios da nossa fé. Nós não podemos mais abrir mão. Nós não podemos deixar que capas de revistas, que grandes publicidades pensadas nos retirem daquilo que é o nosso chamado, uma vivência profunda e total. Mas como disse o Padre Roger para nós, não é por nossa força. Eu quero, eu sou radical, eu vou viver. Coitado de mim, pobre de mim. Só se é fiel pela graça do Espírito Santo de Deus. Todo sim, ele é permeado pela graça do Espírito Santo de Deus. Se não for por esta graça, não tem sentido, você vai perder o sentido. Porque você vai encontrar, e se você conviver conosco, você vai saber quem nós somos. A canção nova, né, com tanta força de comunicação. Meus queridos, eu quero dizer a você, nós somos iguaizinhos a você. Padre Jonas diz ainda que nós somos um bando de gato dentro de um saco. Já viu, já imaginou botar um monte de gato dentro de um saco, o que vai acontecer? Se não é a graça do Espírito Santo de Deus, se não é uma vida constante de oração, e por isso Jesus vai dizer, orai e vigiai constantemente, incessantemente, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a nossa vida não for uma vida de constante oração, nós não conseguimos, porque eu não sei você, mas tem dia que o sentimento que eu tenho de uma angústia mortal, diante dos bombardeios que vêm contra nós, porque permanecer hoje requer joelho no chão. Como eu falava na quinta-feira, a palavra de Deus dizia, Jesus diz, eis-me aqui de joelhos, com o rosto por terra. Se nós não nos ajoelharmos, se nós não nos submetermos, não tem sentido. Pela sua razão, pelo meu entendimento, lê a palavra segundo o meu entendimento. Nós detectamos na Canção Nova, no Davi, departamento de audiovisuais, que é o nosso celeiro de evangelização. Nós não fazemos aqui Shoptime para você comprar produtos, não. A gente não fica divulgando porque a gente quer vender produtos e no final do mês fechar a campanha, não. Existe uma profecia quanto ao Davi que vem do coração do Padre Jonas. Celeiro de evangelização. O Padre Jonas falava, no dia em que a fé se esfriar sobre a terra, que todos tenham nas mãos produtos de evangelização. Eu tenho ali a Ângela, que está na cabine traduzindo essa pregação para o espanhol, porque a palavra de Deus precisa chegar a todos. Existe uma outra profecia do Salmo 2 para nós. Pede-me, dar-te-ei por herança as nações. Porque o Evangelho, e não é pretensão, porque graças a Deus nós sabemos que nós somos só uma gota no oceano. Mas na Canção Nova nós somos chamados a anunciar o Evangelho a todos os povos e nações. Daqui a pouquinho nós vamos conferir toda a cobertura da transmissão na Terra Santa, do Santo Sepulcro. Porque lá já se celebra a ressurreição. Mas nós não estamos lá por causa de salário. E nós nem temos, graças a Deus, nós estamos lá por causa do reino de Deus. É esse o nosso chamado, é esse o seu chamado, a anunciar. E aí, voltando, quando eu estava falando da Bíblia, no Davi, foi detectado que a venda da Bíblia, ela caiu. As pessoas estão parando de comprar a palavra de Deus. Mas sabe por quê? Porque está aqui, Mas sabe o que está aqui? Partes. Hoje eu quero ler sobre o lava-pés. Eu vou lá e pego o lava-pés e leio. Eu vou deixando de lado a compreensão do que está aqui. Eu vou lendo, eu vou entrando no universo que eu quero, o que me convém. Hoje eu não estou bem, vou abrir a Bíblia. A palavra que veio foi de 2 sofrimentos, eu vou abrir de novo. Não foi ainda, eu vou abrir de novo. Nós achamos, porque nós achamos que nós manipulamos Deus. Meus queridos, o que Pedro diz a Jesus lá no Monte da Transfiguração? Vamos ficar aqui, Senhor. Vamos construir 3 tendas. E Jesus diz para Pedro, sai Pedro, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. É contraditório o reino de Deus. Ele não cabe aqui. Ele não cabe aqui. Quantas experiências Deus me faz viver por sua pura misericórdia. Que quando eu olho para a situação, racionalmente ela não tem jeito.
Teve uma situação um dia que eu fui para a capela e falei: Jesus, que vontade de brigar, de falar, de denunciar. Fui rezar e Deus me dizia: Cristiane, quem vive pela espada morre por ela. Foi o que Jesus falou ontem. Falou ontem, no canto da paixão para Pedro. Pedro, quem vive pela espada morre por ela. E quem me conhece, eu tenho meus 2 irmãos de noviciado aqui, o Márcio Todeskine e a Priscila. Me conhecem. Pergunte de mim que eles vão saber dizer. A Priscila, então, coitada, ainda trabalha comigo para piorar a situação. Eles sabem quem eu sou. E sabem que eu arranco a orelha mesmo. Que eu podia ser a 3ª filha do trovão. E hoje eu olho para a minha vida e eu posso dizer: o Senhor fez em mim maravilhas. Porque não sou eu, é Deus. É Deus fazendo, e ai de mim se eu não me submeter. Se todos os dias eu não acordar cedo para rezar, eu não aguento. Porque eu sei quem eu sou. Meus queridos, o que o diabo, porque é uma manipulação do cão, o que nós vivemos hoje, quer tirar de nós o eu creio, a nossa profissão de fé. E ele está usando de beleza, do hedonismo, o prazer. Beleza e prazer. Tenha prazer, faça o que você quer, na hora que você quer. E quais são as consequências? Eu faço o que eu quero na hora que eu quero, mas o filho gerado da minha escolha eu não quero. E eu não sei se vocês sabem, estamos aí a caminhos de projetos de leis, novamente para a aprovação do aborto. Uma nação que mata seu filho. Madre Teresa de Calcutá já nos alertava. Uma nação que mata os seus filhos tende ao caos. O que o Pai, Deus, vai dizer lá no Antigo Testamento? Ainda se a tua mãe te esquecer, eu não esquecerei. É porque é tão improvável uma mãe esquecer o filho. É tão improvável uma mãe deixar um filho, que Deus utiliza desta palavra para que nós entendamos o tamanho do seu amor. Na Idade Média, as imagens, as esculturas, elas eram feitas com traços femininos. Rosto fino, mãos mais finas, mais longas. Mas por quê? O artista, ele representava a presença de Deus, porque nós precisamos de comparações. Porque nós somos humanos. E Deus, ele vem a nós como homem, para nos ensinar como viver nesta terra. Então eles traziam um comparativo do amor de Deus com o amor de mãe. Como o homem hoje pode negar o que diz da nossa natureza de mulher, mesmo aquelas que não têm filhos, são mães na sua natureza e na sua essência. Mas o mundo quer negar. Permanecer? Eu não vou permanecer. Permanecer no sepulcro? Maria Madalena, você é muito corajosa. Você está permanecendo. Você ficou ali esperando a Virgem Maria, que não arreda os pés da cruz. Que encontro fantástico nós vimos retratado ontem naquela Via Sacra. Quando a mãe das dores entra no santuário e encontra o seu filho Jesus e toca o seu rosto e chora. E quero dizer para vocês, porque a Marlúcia estava lá, é uma das responsáveis por todo o projeto, que está aqui conosco agora, durante a manhã, que aquilo não era um teatro. Eles foram tomados do sentimento da Via Sacra. Maria chorou de verdade, aquela mulher que representava a Nossa Senhora, chora de verdade, porque ela é totalmente tomada pelos sentimentos daquela Via Sacra, da mãe que vê o filho indo para a cruz, da mãe que recebe o filho morto nos braços, e ela não sai dali, ela permanece. No filme de Mel Gibson, uma das frases que mais me encanta é quando vem João e diz a Nossa Senhora que ele foi preso, e ela diz: vai começar, está na hora. Gente, ser homem e mulher de Deus requer muita perseverança, requer permanecer. Porque a primeira tendência que nós temos é pegar as nossas coisas e fugir. Porque no começo,
aquela sedução, né? Quando nós cantamos, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E nós vamos sendo seduzidos por Cristo, porque é um amor apaixonante, é ou não é? Aquela nossa primeira experiência que a gente chora, a mão treme, o coração acelera, e aí o Senhor nos seduz. Mas, meu filho, depois, Madre Teresa dizia, é mais solidão que consolo. É muita solidão, mas não é uma solidão sozinha. Ontem eu fiz de novo uma experiência, nos meus passos, nas minhas lutas, eu não estou só. Ele caminha comigo. E eu não tenho me dado conta que Ele caminha comigo. Neste momento, Jesus está aqui conosco. Vamos aproveitar desta graça. Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa. Feche os seus olhos. E vá fazendo a experiência profunda de um Deus que caminha conosco. Ele está conosco. Ele está lado a lado. Nos momentos de solidão, Jesus, o Senhor está comigo. Nos momentos de tribulação, eu não estou só. O Senhor está comigo. Na cruz, o Senhor está comigo. Obrigada, Jesus, porque eu não estou só. Obrigada, Senhor, porque as tentações que eu tenho vivido, eu as coloco diante de Ti e peço sobre mim a Tua graça. Dá-me de novo, devolve-me os valores do reino, os valores perdidos, aquilo que eu perdi, me dá de volta. Assim como João Paulo II pregou para um povo livre, os 10 mandamentos. Que eu retome no dia de hoje uma vivência profunda de amor a Ti, ao ponto de Te servir livremente, Senhor. E a palavra Romanos, capítulo 12, vai dizer, versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. A carta aos Romanos já está nos alertando, não vos conformeis com este mundo. E Jesus, Ele deixa uma herança, uma grande herança para nós. A herança das bem-aventuranças. No dia do silêncio, nós somos chamados a retomarmos os valores do reino de Deus. E quais são eles? Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. O que Jesus faz? Na Terra Santa, o Monte das Bem-aventuranças, ele é um monte, aqui está o Mar da Galileia e acima o monte. Jesus, ele põe o povo em volta do mar, próximo ao mar. Na verdade é um rio de água doce. Ali eles têm a água e tem o peixe. Jesus poderia se delongar o tempo inteiro ali, porque aquele povo teria o que comer e o que beber. Jesus põe o povo ali. Jesus fica de pé para falar para o povo. E ali ele começa a dizer, felizes, bem-aventurados, os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você quer viver em plenitude nesta terra? O permanecer, está aqui o seu código de ética. Não tire os pés disso, não fuja disso. Este é o nosso código de ética. O que Jesus está dizendo? Isto Bento XVI dizia na sua homilia em 2011. Que aqui está
a esperança da vida eterna. Jesus está dizendo que Ele é a justiça para os pobres, que Ele é a justiça para os que sofrem, que são injustiçados. Ele é a nossa justiça, é Ele. E o Magnífica, o canto de Nossa Senhora, vai nos dizer exatamente disso, porque olhou para a pequenez da sua serva. Por isso, nós temos que apresentar diante de Deus o nosso orgulho. E quando Jesus está falando da justiça, Ele não está falando desta justiça. Ele está falando de uma justiça maior, a do reino de Deus. Gente, reino. O que quer dizer um reinado? A rainha da Inglaterra, a soberana sobre a Inglaterra. Nós estamos falando do reino de Deus que não é aqui. A grande confusão que os judeus fizeram e os fizeram crucificar Jesus é porque eles esperavam um reino nesta terra. Mas eu quero dizer a você, mesmo que isso seja até contraditório com o que se diz hoje, com o que se vive hoje, o nosso reino não é aqui. Nós somos chamados a estar juntos com o Pai no reino de Deus. Existe uma iconografia bizantina que mostra Jesus indo ao inferno e pegando pelos punhos Adão e Eva e os retirando da morte. Por que pelos punhos? Por que não pelas mãos? Porque a salvação, ela é pura iniciativa do alto, não é humana, não é iniciativa nossa. Porque pela nossa cabeça não era assim que Jesus viria. Ele viria como o rei majestoso, o rei glorioso, o rei de todas as injustiças sociais, que mandaria matar os sumos sacerdotes, que libertaria Israel do peso romano. Mas o reino de Deus não é neste mundo. Jesus pega Adão e Eva pelos punhos e os retira da morte. É isso que acontece hoje. Eles esperaram toda uma eternidade para no único dia serem salvos. Mas a palavra vai dizer que os justos ressuscitaram. Olha o significado, o sentido profundo. Os justos. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos nesta terra em justiça e em verdade. Que ao olharem para nós vejam, ali está um autêntico cristão. Qual é a herança que você vai deixar nesta terra? Eu tive uma avó, a Dona Maria, que no dia que a minha avó faleceu, eu falei para Jesus, eu recebi uma herança. Eu recebi a herança de uma mulher simples, analfabeta, que me ensinou a ter fé, a partilhar o que eu tinha e a viver a experiência do amor à Nossa Senhora. Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Porque qual foi a herança de Cristo para nós na cruz? Permanecei. E permanecendo, nós somos chamados a viver a vigília pascal. E o que a vigília pascal vai nos dizer nesta noite? Que Ele ressuscitou. Maria Madalena vai ao sepulcro. E ali ela vê o jardineiro. E ela procura onde colocaram o meu mestre. Onde está o meu Senhor? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Nós vamos ser chamados a vivermos nesta noite, a testemunharmos nesta noite a ressurreição de Jesus. Mas aguardar para nós? Todo chamado requer o quê? O ide. Agora você é chamado aí. Venha, faça a experiência e saia daqui e anuncia. Anuncia para todos, eu vi o Senhor. Nós somos chamados a sermos anunciadores. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós somos convocados a anunciar a vida nova que eu experimentei, que você, eu tenho certeza que tem experimentado, seja aqui em Cachoeira Paulista ou na sua casa, na sua cidade, fora do país, tantos outros irmãos nossos que nos assistem agora. Tem uma canção nova de comunicação. Vai, anuncia. Existe um povo lá fora que precisa do seu testemunho. Um dia, São Francisco chamou os freis e falou, vai passear. Vai lá na cidade, no centro de Assis, e vão lá. E eles foram, mas vão fazer o quê? Não, vai e volta. Aí eles foram lá, voltaram. Quando voltaram, falaram para Francisco, a gente não entendeu nada. Por que a gente foi lá? Por que a gente não pregou o evangelho? E São Francisco dizia a eles, preguem o evangelho. E se precisar, usem palavras. Quando as pessoas olham vocês, olha você, olha a mim, elas veem o que eu estou pregando aqui.
A minha vida, ela precisa ser falada ou ela é testemunhada. Meus queridos, permanecei. Esperemos ali, juntinho do sepulcro, porque Ele está vivo e atuante. Parece que não. O que querem negar para nós? O que estão dizendo para nós? Você já viu que fala o tempo inteiro na TV? Não tem jeito, é morte, põe helicóptero, põe um carro e acentua a morte, a violência. Não, é como se não tivesse mais jeito, não tem mais esperança. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de esperança. Os santos viveram isso. Os papas viveram isso. O Papa Francisco vive isso. E ele não perde a esperança. Nós somos chamados a guardarmos os preceitos vividos nesse tríduo pascal e sair daqui e anunciar. Priscila, anunciar, ir a todos. Não ter medo de anunciar. Não tenha medo de anunciar. Não tenha medo de anunciar. É isso que este sábado santo quer nos dizer. No silêncio eu permaneço. Testemunho a ressurreição e vou anunciar. Então vamos ficar de pé. Porque nós somos chamados a assumirmos os valores do reino de Deus, as bem-aventuranças. Nós somos chamados a cantar um canto novo, o canto dos remidos, os salvos. Salvos não pelas suas forças, não sejamos orgulhosos, pretensiosos, porque Jesus, Ele vai ao inferno e pega pelos pulsos, porque não é a minha força humana, não é eu dar a mão para dar uma ajudinha para Deus, é aqui ó, Ele me pega pelos pulsos, faz assim, Jesus está pegando você pelos pulsos. Toda a expectativa que vivemos durante este tempo, e talvez seja a sua primeira vez dentro de um encontro de Semana Santa. Querido, é por você. Ele está nos pegando pelos pulsos, nos retirando do inferno, da boca de Satanás, para dizer: eu sou o Senhor que salva, que liberta. Vem Adão, vem Eva. Jesus, o simbolismo da sabedoria da igreja cristã primitiva. O primeiro homem e a primeira mulher que desobedecem a Deus, fazem agora o encontro com Jesus, o remido. Se tornam remidos com Jesus Cristo, o Salvador, que redime o homem, que salva o homem. Não tem mais espaço para a morte. É tempo de vida, é tempo de permanecer. E repito, eu permaneço. Estou ali à porta do sepulcro esperando. Eu testemunho ressuscitado. E como Maria Madalena, eu vou anunciar, Ele está vivo. Ele está vivo. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras. Estou disposto ao que queiras. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Tu chamas-me a servir. Tu chamas-me a servir. Leva-me, Senhor. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Nós tivemos a graça de recebermos aqui em Cachoeira Paulista o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton. Ele veio visitar a Canção Nova, esteve conosco. Nós tivemos a oportunidade, porque foi uma graça de Deus, de sentar com aquele homem e entrevistá-lo. Não sei se você assistiu na Sexta-feira Santa,
na quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de ouvir a partilha daquele frei, custódio da Terra Santa, guardião dos santuários da Terra Santa. E a Síria também é a Terra Santa. A Síria faz parte porque na Síria, São Paulo fez uma experiência pessoal com Jesus. São Paulo cai do cavalo e ele faz um encontro pessoal com Jesus e muda a sua vida. Então, aqueles santuários também fazem parte da custódia da Terra Santa. E o padre Francesco Patton, há um mês atrás, há um mês e meio, ele dizia da grande guerra que a Síria iria viver em Ghouta, que é a região que agora nós vemos aí nas mídias sociais sendo explodida, vendo crianças sendo assassinadas, vendo famílias inteiras sendo mortas. E quando ele começou a me dizer na entrevista que isso estava para acontecer, que se esperava uma grande guerra, eu me assustei, porque eu sei que lá tem 2 santuários. E eu falei assim, mas Padre Francesco, de onde vem a coragem desses freis de permanecerem? E ele olhou para mim, como se fosse óbvio, e dissesse, coragem? Coragem tem soldados. Coragem tem a polícia. Eles têm fé. Eles foram enviados em missão. E eles não podem deixar o seu povo. É isso que nós somos chamados a viver. Nós não somos chamados a ter coragem, não. Porque eu não tenho coragem. A gente é chamado a ter fé. E independente das pessoas, porque muitas vezes quem está do seu lado, ao invés de te ajudar, te joga para baixo. Olha para frente. Permanece. Não sai da frente do sepulcro. Parece que não tem vida, mas tem. Parece que tudo acabou. Porque os apóstolos foram para casa. Dessa semana, após Páscoa, nós vamos viver o evangelho dos discípulos de Emaús, que andavam de cabeça baixa. Por que eles perderam a esperança? As Marias não perderam a esperança. As Marias, elas acreditavam na vida. E o que hoje querem negar é que as Marias, elas fazem o que elas querem. Marias, não acreditem na vida. Marias, vocês são livres para fazer o que querem. São aquelas as Marias que nós somos chamados a imitar. Elas acreditavam na vida. E só o Espírito Santo pode nos levar aonde os homens necessitem de palavra, necessitem de força para viver. Você conhece alguém sem esperança do seu lado? Vai, ide, anuncia, tem vida, tem vida. Vamos cantar, Priscila, vamos lá. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Levante seu braço. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Ano passado, eu estive na Praça da Sé. Nós estávamos fazendo um documentário e a comunidade, a Missão Belém, nos levou ali na Praça da Sé à noite. E como a noite é perigosa, nós já vimos isso narrado ali nos evangelhos, a noite é lugar de perigo. Nós não podíamos ir sozinhos com uma câmera, então eles foram conosco. E ali nós entrevistamos, nós contamos um pouco da vida daquelas pessoas, de tanto sofrimento, abandono, solidão, morte. E o rapaz que estava conosco, ele entendia como ninguém a linguagem daqueles muitos usuários de crack, de droga, outros realmente numa miséria humana muito grande. Deixaram as suas cidades para tentar a vida em São Paulo e não conseguiram, como tantos, nós conhecemos tantas histórias. E aí o rapaz que estava comigo, ele entrava com uma dinâmica, uma autenticidade tão grande que quando eu chamava algum deles para ir para a Missão Belém, para saírem da rua, eles não iam. Mas quando ele falava, eles iam. O que é um dom, né? O que é uma graça de Deus. E aí eu chamei o rapaz e falei assim, mas como que você consegue entender tanto a linguagem dele?
Cris? Aí ele falou: eu fui usuário de crack, Cris. Eu morei aqui na Cracolândia há muitos anos. Um dia me tiraram da rua e hoje eu não posso fazer outra coisa que não seja tirá-los da rua. O coração agradecido não só recebe não, viu? Ele dá. Ele dá. É por isso que após a ressurreição tudo mudou. E aí veio o Pentecostes e os olhos se abriram. E aí o Pedro que negou deu a vida. O Paulo, o perseguidor, deu a vida. E aí vamos olhar na história. Os mártires, os santos, hoje, eles dão a vida. E nós temos santos no meio de nós, escondidos, que continuam a dar a vida. O nosso fundador, o Padre Jonas, ele dá a vida. Meus queridos, não tem como viver esse tríduo pascal e não sair daqui dando vida. Tem uma estrofe que diz: te dou meu coração sincero. Então, Senhor, recebe a sinceridade do meu coração nesta tarde. Um coração verdadeiro, que não quer ficar parado, não. Que esperou, que perseverou e agora vai. E anuncia, porque quem muito foi amado, ama. Quem muito foi amado, ama. Não tem outra linguagem. Quem muito recebeu, dá. Nós somos chamados a dar, a amar, a levar salvação, a sermos proclamadores da boa nova. E não é o que eu acho, não. É a palavra de Deus. Não é o que o povo esperava de João Paulo. O povo queria um homem de pregação política. E ele pega os 10 mandamentos e lê. É tão simples. Para que complicar? É simples. Os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, a herança já nos foi dada. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz-me à terra que tem sede de ti. Leva-me. Aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber. E solte a sua voz na linguagem dos anjos. Nos ajude, Espírito Santo, a permanecermos. Que não tenhamos medo nas escuridões da vida, no sepulcro, sentimentos de morte. São tantas as lutas que vão nos rodeando, Espírito Santo. Quebra os parâmetros que nós construímos, as ideias que nós temos de Deus. Faz nova todas as coisas. Renova. Traz vida nova. Vem, Espírito Santo de Deus. Que se levantem do meio de nós missionários, pregadores da palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor vá retirando todo medo de você, porque Ele hoje quer dizer a você o quanto Ele quer que você seja necessário. Quantas pessoas que Ele vai colocar no teu caminho, e você vai ser usado poderosamente com a esperança que você vai levar. E Ele enche-nos a todos nós de muita esperança e coragem. Levanta seu braço e toma posse dessa porção dobrada de coragem, de esperança, que o Senhor nos enche nesta manhã. E cante mesmo com autoridade, para que o Senhor tome conta de todo o seu ser, do seu físico, do seu pensamento, do seu interior.
preencher todo o vazio, porque o Senhor está arrancando toda a mentira que disseram sobre você e enchendo você dele, de amor, de amor, de amor, de força, de coragem. Dai no Senhor uma alma missionária, uma alma missionária, simples, porque Deus é simples. Um coração sincero, um coração verdadeiro. Venha nos encher, Senhor. O Evangelho de São Mateus, nas bem-aventuranças, ainda vai dizer: felizes, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não espera a glória desse mundo não, porque ela não virá. É no céu, nós somos do céu. Diga isso. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou do céu. Eu sou Leva-me, do céu. Senhor. Leva-me onde os homens precisam da tua palavra. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, e cantemos. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.